Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje reunidos para podermos fazer a nossa leitura do Salmo 15, do Salmo 14. É o nosso 18º encontro. Este salmo é Salmo 15, no texto hebraico. É o Salmo 14, no texto da Bíblia grega e da Bíblia latina. Ele é um salmo do período monárquico do reino de Judá. Corresponde ao período do pré-exílio da Babilônia. Ouçamos o texto do salmo e vamos meditar o texto. Javé, quem pode hospedar-se em tua tenda e habitar em teu monte santo? Quem age na integridade e pratica a justiça, quem fala sinceramente o que pensa e não usa a língua para caluniar, quem não prejudica seu próximo e não difama seu vizinho, quem despreza o injusto e honra os que temem a Javé, quem sustenta o que jurou, mesmo com prejuízo seu, que não empresta dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age desse modo jamais será abalado. Ora, esse é o nosso Salmo 15, 14. Nós iniciamos com esta vocação e essa pergunta virtual. Javé, quem pode hospedar-se em tua tenda e habitar em teu monte santo? A pergunta é, Javé, quem pode hospedar, isto é, viver em tua tenda? A tenda faz lembrar que o templo ainda não havia sido construído. A tenda faz lembrar um período antigo da expressão de Israel. E ele diz, quem pode sentar em teu santuário? A tenda de reunião. O verbo do texto original, hebraico, é usado no futuro. Quer expressar uma aptidão, uma permissão. Quem pode habitar teu monte santo? Aqui se refere ao Monte Sião. Do versículo 2 e 5, a resposta é dada pelo sacerdote. Trata-se de uma questão de ética civil. Quem age na integridade e pratica a justiça. Quem fala sinceramente o que pensa e não usa a língua para caluniar. O resto do salmo é uma resposta a esta pergunta inicial do versículo 1. Quem age na integridade? É aquele que guarda para si, em nenhum momento praticar o mal, ou maus pensamentos, planos, que pratica a justiça que se refere em manter íntegra a aliança,
que proíbe a prática do mal e age de forma justa e íntegra, seja na sua relação com Deus, seja na relação com o próximo, com o outro. O que fala sinceramente. Fala a verdade em seu coração. Diz planos de verdade que vêm do coração. Não se aceita lábios, palavras falsas, dúbias, aqueles que não são sinceros. E não usa a língua para a calúnia. Aquele que não ocasiona palavras indiscretas, com o fim de caluniar para destruir outros. São pessoas que estão à procura para descobrir segredos dos outros, para passá-los à frente. Do versículo 3b a 4b, o sacerdote trata da ética social. Quem não prejudica o seu próximo e não difama o vizinho. Quem despreza o injusto e honra os que temem a Javé. Quem não prejudica o seu próximo. Aquele que não faz mal ao seu companheiro. Fundamento da relação do ser humano com o outro, fundado na aliança. Este verso está ligado com o verso anterior. Não usa a língua para caluniar. O salmista, que é a palavra do sacerdote, quer nos ensinar que aquele que calunia seu vizinho, seu próximo, realiza um sério dano, um sério prejuízo, traindo a verdade. Não difama ao vizinho, com o fim de o humilhar publicamente. Alguém que é próximo e que trai o seu próximo. Quem despreza o injusto, o homem vil, o injusto aqui é o homem vil, diante dos olhos. A pessoa justa deve achar desprezível uma pessoa que não é digna, uma pessoa que trai o próximo. A traição é uma vergonha. Uma pessoa que trai e se une a outro é desprezível e não se pode contar com ela. E honra os que temem a Javé, desprezando os traidores, que não merecem confiança. O justo fica mais próximo dos que temem o Senhor e os trata com honra. Versículo 4c, 5b. Fala de uma ética profissional. Quem sustenta o que jurou, mesmo com prejuízo do seu. Que não empresta dinheiro com juros, com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem sustenta o que jurou. Coerente com o que jurou, ele deve cumprir, mesmo que seja para o seu bem ou para o seu mal. Ninguém é obrigado a prometer, mas sim em cumprir o que prometeu. Coerência da palavra dada, mesmo que leve prejuízo depois, mas se deu a palavra, deve sustentar a palavra, mesmo com prejuízo seu. Uma palavra dada deve ser honrada, não mudar sua decisão e pensamento, nem barganhar para não ter prejuízo, manter a palavra. Não empresta dinheiro com juros. Está lá no livro do Levítico, no capítulo 25, Levítico, capítulo 25, no versículo 37, fala sobre essa questão da usura.
Aquele que dá o crédito, a pessoa pediu emprestado, ele dá o crédito que a pessoa pediu, não pode deduzir daquilo que foi emprestado uma porcentagem como garantia do empréstimo. Se eu fizer isso, eu estou agindo com usura. Usura é proibido pela lei de Deus. Por exemplo, se a pessoa pega R$100, aquele que empresta entrega somente 90, porque os R$10 é garantia dos juros descontado na fonte. Isso é proibido por lei. Isso é que se chama usura. Isso é usura. Mas a pessoa tem o direito de cobrar um pouquinho a mais, é um juros honesto sobre aquela quantia. Ele diz, mas se a pessoa empresta R$100, ela pode pedir no ato da devolução, quando a pessoa for devolver o dinheiro, ela tem o direito de pedir, daquilo que foi emprestado, na sua devolução total, um certo valor. Então, o devedor paga 100 mais R$10 do reparo ao empréstimo. Isso aí pode. O que não pode é a usura. Os juros é permitido. Dando R$10. Aí pode, porque aquele que empresta tem o direito de reparo. A usura é tirar do empréstimo juros antes do que aquele que pegou emprestado, possa ter pagado tudo. Não aceita suborno contra o inocente. Se refere ao julgamento. Quando aquele que suborna dá algum dinheiro para interesses pessoais, ou seja, para dizer mentiras, você paga para a pessoa mentir, a fim de que o juiz faça de um inocente alguém culpado, isto em nenhum momento se aceita, subornar para mentir. Logo em seguida vem a promessa, versículo 5. Quem age desse modo jamais será abalado. Quem age conforme o que foi dito, acima no Salmo, segundo a lei, nunca cairá. Se cair um dia, irá levantar de novo, na sua posição anterior. Em suas virtuosas qualidades, essa pessoa receberá uma bênção naquilo que ele próprio possui. Aqui nós vemos um pouco da visão contrária àquilo que nós conhecemos hoje sobre a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, como bênção, implica esses critérios. Sem esses critérios, se torna estelionato, maldade, rompimento com a aliança e maldição. Deus não abençoa o erro, nem a esperteza da pessoa má. Para a teologia da prosperidade requer a ética. A aliança de Deus com seu povo é ética. Romper com a aliança é romper com o pacto e a ética. Critérios para a integridade ética no Salmo requer, vimos no Salmo, uma ética civil, uma ética social e uma ética profissional. Quando essas realidades éticas são correspondidas, então aqui cabe a bênção divina. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção.